Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 173, módulo 13. O assunto: como acompanhar um circuito. Vamos lá? Vocês, aluno, não pode dizer se os resistores estão em série ou em paralelo, simplesmente pela maneira como são desenhados. Por exemplo, observe o diagrama ao lado. Observe que os resistores parecem estar em paralelo. Por quê? Porque estão lado a lado. Porém estão de fato em série. Para determinar se resistores estão em série ou em paralelo, é frequentemente necessário acompanhar o circuito. Para acompanhar um circuito, começa no terminal negativo da fonte e segue o caminho dos elétrons ao redor do circuito, e então volta para o terminal positivo da fonte. Se não houver a representação da fonte de alimentação, podemos então imaginar que esta exista. Se você precisar passar através de dois resistores para voltar ao terminal positivo, provavelmente os resistores estão em série. Agora, se você tem no circuito a escolha de caminho e pode então seguir qualquer um deles para voltar ao terminal positivo, neste caso, os resistores eles estão em paralelo. No circuito da figura ao lado, observe o diagrama. Observe que o diagrama ele foi feito sem a representação de uma bateria. Neste caso, imaginamos que exista uma fonte de alimentação. Observe então esta outra figura. Nesta outra figura, mostramos um circuito com uma bateria. Não importa em que direção você coloca a bateria no circuito. Em outras palavras, o terminal negativo da bateria pode ser ligado ao ponto X ou ao ponto Y. Observe o diagrama. A seta na figura, ela mostra o caminho do fluxo de elétron. Observe que a corrente ela deve passar através de todos os resistores para poder ir do terminal negativo da bateria para o terminal positivo. Se você inverter a bateria, a corrente irá fluir no sentido inverso, porém deverá fluir ainda através de todos os resistores para voltar ao terminal positivo. No circuito série paralelo, a corrente que deixa a fonte de energia é chamada de corrente total do circuito. Se a corrente total do circuito flui através de dois ou mais componentes no circuito, este deve ser em série. Se apenas parte da corrente do circuito ela flui através de um componente, estes componentes devem estar em paralelo com um ou mais componentes. É possível ter resistores ligados em série num circuito em paralelo. Vamos, por exemplo, considerar o circuito da figura abaixo. Observe com atenção o diagrama abaixo. As setas elas são usadas para mostrar o caminho do fluxo de elétron para acompanhar o circuito. Observe. Observe que a corrente total da bateria ela divide-se no ponto A. Isso indica que exista um circuito em paralelo. Parte da corrente divide, ela flui através do R2 e o resto flui através do R3 e o R4. Uma vez que a corrente em derivação ela flui através do R3 e R4, segue-se que estes resistores eles estão em série. E esta combinação em série está em paralelo com o resistor R2. Observe o diagrama. Toda corrente ela flui através do R1. Então podemos dizer que o R1 está em série com o circuito formado por R2, R3 e R4. Preste atenção, aluno. Observe com atenção o diagrama.
considerando o circuito dessa figura. Observe que as setas elas são usadas para mostrar o caminho do fluxo de elétron para acompanhar o circuito. Observe. Observe que a corrente total da bateria ela divide-se no ponto A. Isso então indica que exista um circuito em paralelo. Parte da corrente ela divide fluindo-se através do R2 e o resto flui através do R3 e o R4. Observe o diagrama. Uma vez que a corrente em derivação ela flui através do R3 e o R4, segue-se então que estes resistores estão em série. E esta combinação em série está em paralelo com o resistor R2. Observe o diagrama. Toda a corrente ela flui através de R1. Então, podemos dizer que o R1 está em série com o circuito formado por R2, R3 e R4. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!